Meu nome é Dalvani Oliveira Austin. Sou esposa do Donald Austin. E nós somos missionários junto à Missão Novas Tribos do Brasil. Cheguei ao campo no ano de 1978. Voltando um pouquinho atrás, eu gostaria de falar como eu conheci Jesus e como eu encontrei e o aceitei como meu Salvador. Eu não vim de uma família nobre, nós éramos muito pobres, uma família grande de 12 filhos. Meus pais não eram cristãos. Eu me lembro que a minha mãe, ela era uma mulher de muita visão. Creio que foi a direção de Deus, colocou na mente dela um desejo de nos dar uma vida diferente. E eu me lembro que na minha rua sempre tinha duas moças que vinham aos domingos reunir a criançada do bairro e fazer culto com elas, contar histórias bíblicas, cantar. E tinha depois um lanchinho. Era na casa de uma família que era evangélica e no fundo tinha uma plantação de mangas, de frutas, e a gente reunia ali, né, sentados, aquela criançada toda, e a minha mãe nos mandava, era minha irmã mais velha, a Dinalva, e eu, nós íamos aos domingos para assistir essas historinhas que eram contadas por essas duas moças. Uma delas era a Nilza Nogueira. E ali, ouvindo a palavra de Deus, eu ainda muito criança, talvez 5 anos, por aí, 6. Esta família começou a nos levar para a igreja. Pedia a minha mãe para nos levar à igreja. E a minha mãe deixava, porque ela sempre dizia: eu quero que vocês tenham uma vida diferente. E nós íamos para a igreja com esta família. E quando esta família mudou, Deus mandou outra família evangélica, que sempre, por algum motivo, eu sei, era o plano de Deus, se interessava por mim e minha irmã e pedia sempre minha mãe para nos levar para a igreja. E a minha mãe sempre deixava. Mas eu também lembro, a gente foi crescendo e nunca faltou uma família evangélica na minha rua para nos levar à igreja. E quando a gente cresceu mais, tinha essa moça, a Nilza Nogueira, ela foi, conversou com minha mãe, ela trabalhava com crianças e minha mãe falava assim: elas podem ir, mas elas têm que fazer todo o trabalho da casa primeiro. Eram muitos filhos, Dinalva e eu éramos as mais velhas e nós corríamos, fazia todo o trabalho da casa e depois nós íamos para a igreja. E ali crescemos ouvindo a palavra de Deus, compreendendo o plano de salvação, e um dia entendi que eu era uma pecadora e Deus alcançou a minha vida, também da minha irmã, e nós entregamos nossas vidas a Jesus e aceitamos a salvação que Ele estava nos oferecendo. Então, assim crescemos. E esta jovem, Nilza, nos levava para a igreja, tinha trabalho com as crianças e na época de Natal, Dia das Crianças, sempre tinha programação e ela nos incluía, ela nos dava versículos para decorar, tinha peças teatrais e ela nos incluía sempre nos programas da igreja. E assim crescemos, ouvindo a palavra de Deus e Deus mudando a nossa vida. E através da minha vida, da vida da minha irmã Dinalva, nós levamos para a nossa casa também esta mensagem de salvação. E a minha mãe gostava muito de ouvir, sempre pedia
para que nós lêssemos a Bíblia, contasse histórias. Eu lembro que a gente sempre reunia na sala e ela mandava Dinalva e eu lermos a Bíblia para toda a criançada e a gente fazia isso, era muito bom. Então foi assim que Deus me alcançou. Eu sempre lembro, assim, eu fico pensando, puxa, entre uma grande multidão, Jesus me achou, né? Logo eu. Eu tenho uma gratidão tão grande, né? Porque Ele me encontrou no meio da multidão perdida e me salvou. E depois eu cresci numa igreja tão boa, uma igreja que tinha um espírito missionário, que é a primeira igreja batista. E era o pastor Gerson Rocha, um homem de Deus e que tinha uma visão missionária muito ampla, muito viva na alma dele. E ele passava esta visão para nós. Eu me lembro que nós fomos crescendo e na adolescência o pastor Gerson Rocha formou um grupo chamado Comandos por Cristo. Eram pessoas para jovens, adolescentes, que queriam aprender mais de missões e da obra missionária. E minha irmã Dina e eu, a gente participava deste grupo. Era antes do culto, bem cedo, aos domingos, ele lia as cartas missionárias, ele passava o desafio missionário para nós. E aquela chama foi crescendo dentro de mim. E eu falava para Deus, eu quero ser uma missionária. Eu tinha um sonho na minha vida, era ser enfermeira e missionária. E aí, crescendo nesta igreja, né, ouvindo sempre o palpitar do coração de Deus através de Gerson Rocha, que é Missões, um dia ouvi o apelo que ele fez na igreja para os jovens, quem queria entregar suas vidas para missões. Mas eu tinha muito medo de não prosseguir. Eu levava muito a sério as decisões. E eu orava, Deus, eu quero ser missionária, mas eu não quero desistir. Eu quero seguir até o dia que o Senhor quiser. Eu não quero voltar. Então eu não fiz logo a decisão. Mas um dia, orando assim, né? Ouvindo a mensagem do pastor, e depois ele fez aquele apelo tão forte, eu não resisti. Eu levantei do banco e eu lembro que estava cantando aquele hino, tudo entregarei, tudo entregarei. E eu levantei, fui lá na frente e falei para Deus, eis-me aqui, Senhor, tudo entregarei. A minha vida é sua. Usa-me como tu queres. E foi assim. Então, por ser de uma família pobre, e também meus pais não eram cristãos, só mais tarde a minha mãe veio conhecer Jesus e meus irmãos também. Eu queria ir para Peniel, que era a escola bíblica, né, que preparava missionários, mas eu não tinha condições financeiras e eu orava para Deus. E um dia eu comecei a ser revendedora de Avon ainda adolescente. Eu creio que eu tinha na época uns 14 para 15 anos e eu peguei a minha maletinha, né, da Avon e eu ia para um bairro lá do Rio Bahia, muito longe, que eu morava na Conquistinha, né? Mas às vezes, muitas vezes eu ia a pé porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus naquela época chamada Catanica. Mas aí eu tinha um irmão que sempre me acompanhava, todos conhecem, o Marcos. E ali eu ia nas casas e Deus me abençoou, eu consegui vender bastante, e aí eu ia comprando, fazendo meu enxoval para ir para Peniel. Ai, que alegria, né? Poder comprar as minhas coisinhas. E quando eu tinha 17 anos, eu fui para Peniel. E foi ali que começou a minha jornada de fé.
terminei meu curso bíblico, 3 anos, depois fui para Shekinah, fazer o curso de treinamento missionário. Nessa época, minha mãe, Deus levou minha mãe. Eu estava tão longe, em Mato Grosso do Sul. Eu me lembro que era época de acampamento, porque os estudantes passavam por um treinamento missionário, e esse treinamento a gente ficava 6 semanas dentro do mato, construindo casa, nós mesmas, as moças, cada pessoa construía a sua casa de taipa, fazíamos adobes, cortava madeira, fazia tudo, fogão a lenha, era bem rústico, era para sobrevivência no mato. E ali ficávamos 6 semanas fechados no mato. E foi nessa época que minha mãe partiu, eu não fiquei sabendo até quando terminou o acampamento. Foi uma das primeiras experiências assim difíceis na minha vida. No dia que terminou o acampamento, um dos líderes foi para a cidade buscar a correspondência, fazer as compras nossas. E quando ele chegou, no meio daquelas cartas, havia um telegrama que dizia que a minha mãe havia partido. Já havia mais que uma semana, eu creio. Eu não podia compreender no momento, mas eu tinha uma certeza, uma paz, que Deus estava no controle daquilo tudo. A liderança me chamou e falou: você é livre para decidir se você vai para a Bahia para ficar um pouco com seus irmãos ou se você fica. Tome a decisão. Eu orei e durante esse período de oração para entender se eu deveria vir para a Bahia ou continuar, estava no meio do término do semestre, e eu me lembro um dia eu estava ali e uma colega que era Rubenita, que esposa do pastor Sidney, ela era minha colega, ela chegou para mim e falou: Dalvinha, como será para você chegar em casa e não encontrar a sua mãe? Eu lembro que eu respondi para ela assim: olha, Bena, a mesma graça que Deus está me dando agora para enfrentar esta notícia longe de meus familiares, será a mesma que me acompanhará para chegar na minha casa e não encontrar a minha mãe. Eu tinha essa certeza, porque a palavra diz. E foi assim, ali eu decidi: eu vou terminar o semestre, eu não vou agora, porque chegando em casa vai ser muito difícil para meus irmãos, viver tudo. Então, vou esperar o semestre acabar, aí eu vou para casa, era férias. Então, terminei aquele semestre, cheguei em casa e eu me lembro, aquele dia, cheguei, não vi minha mãe, mas eu lembrei da graça que eu já estava experimentando para receber tão longe de casa a notícia e depois chegar em casa e não encontrar a minha mamãe, que sempre nos esperava com tanto carinho, com algo especial para nós. Ela era muito amável, muito dócil. E eu me lembro que todas as vezes que chegávamos de férias, tinha algo preparado por ela, que a gente gostava. Ela fazia questão de fazer uma comida boa que a gente gostava, um vestido, ela era costureira, sempre um vestido novo para nos oferecer de presente, e agora ela não estava mais ali. Mas eu quero dizer que a graça, aquela graça que Paulo diz que basta, ela é suficiente em qualquer momento, em qualquer prova e luta da nossa vida. E ali estava começando a minha jornada de experimentar
esta graça de Deus. Deus estava me preparando para o que viria mais tarde, né? As lutas do campo, a saudade da família, morar no meio de um povo indígena, uma língua desconhecida, uma cultura diferente. E essas experiências estavam me solidificando, me amadurecendo para experimentar esta verdadeira graça de Deus. E foi assim que concluí meu curso e fui primeiramente trabalhar entre o povo Negatu. Eu tinha apenas 23 anos, eu fiz 24, eu me lembro, lá na aldeia. E os índios fizeram uma festa para mim, trouxeram colares, presentes e me receberam com tanto carinho. Eu entrei como enfermeira também, era muito trabalho e eu ajudava minha colega solteira na alfabetização do povo. Nosso dia era muito cheio, eu era responsável pela enfermagem de toda aquela região e vinha índios de muitas aldeias, ficava ali porque ali tinha uma casa para doentes e eu cuidava de todos eles. Eu cuidava com tanto carinho, com tanto amor, porque eu sabia que este Deus gracioso estava sempre comigo. Então, ali fiquei e foi uma experiência tremenda junto com o povo Negatu. Eles me acolheram com muito carinho, como uma deles. E depois apareceu alguém muito especial na minha vida, o Donaldo, e ele começou a escrever para mim e finalmente nos encontramos em Manaus e ele um dia me pediu assim, você quer ser minha esposa? E foi tudo um pouco rápido, mas a gente já se conhecia, né? 7 anos atrás, estávamos juntos na escola bíblica, já o conhecia. E Deus foi confirmando, e, enfim, nos casamos e voltei e fui para Rondônia com ele. E depois Deus me deu minha primeira filha, Juliana, que nasceu em Ji-Paraná, Rondônia. Naquela época tudo era muito difícil, não havia, eu me lembro que em Ji-Paraná conhecíamos só um médico, que ele era o pau para toda obra. E foi ele que fez o meu parto. Um parto difícil, mas pela graça de Deus a Juliana chegou para alegrar a nossa vida. E ela tinha assim um problema, ela nasceu com o palato aberto, né? E o médico falou assim, olha, vocês não deveriam entrar no mato com essa menina, vocês podem perdê-la, porque ela sufocava na própria secreção. Mas oramos e ela tinha apenas 2 semanas de vida, a gente voltou para o mato. E eu me lembro de uma experiência tremenda. Ela sufocava, eu já falei, na própria secreção. E um dia à noite, estávamos sozinhos na aldeia e não tinha eletricidade, não tinha nada. Nosso banheiro para tomar banho era o rio, para lavar roupa era o rio, tudo muito rústico, muito simples. Eu vivia uma vida bem simples, mas muito feliz, porque fazer a vontade de Deus é a melhor coisa, compensa servir a Jesus. Ele nos dá alegria, mesmo na choupana, mesmo até onde for, a alegria de Jesus e o prazer de servi-lo é tudo na nossa vida. E aquela noite, a Juliana, né? A gente estava ali na casa de um colega, eu acho que ele tinha ido para a cidade, e a gente acendeu o fogão a lenha e ficamos ali. De repente, a Juliana começou a afogar. É uma experiência que marcou muito a minha vida, por isso estou contando.
e ela começou a sufocar na sua própria secreção. Ela começou a ficar roxinha, não respirava. Aí nós corremos para a nossa casa, era escuro. Donaldo pegou a lanterna, ficou procurando um aparelhinho que o médico nos deu para sugar a secreção dela, para ver para ela voltar ao normal. E a gente não achava essa perinha, né? E a Juliana ali, sem poder respirar. Finalmente, naquele sufoco, o Donaldo, por ser uma pessoa muito tranquila, equilibrada, ele achou o aparelhinho e botou a Juliana ponta cabeça e começou a sugar, né, a secreção, e pela graça de Deus, novamente, ela voltou a respirar. E eu me lembro que, eu creio, no próximo dia, sempre acontecia aquilo, né? Ela botou a Juliana em cima da mesa, só tinha nós, e ali nós oramos. Ela tinha 3 semanas, e nós falamos assim: ó Deus, o Senhor sabe o nosso limite, e parece que nós já estamos no limite. Deus, faça um milagre acontecer na vida da nossa filha. E eu quero falar para você que foi a última vez que Juliana sufocou, perdeu a respiração. Deus fez um milagre, Deus curou. Ali no meio da mata amazônica, sem nada, Dom e eu, tinha um Deus conosco, Deus fiel. Este Deus que, quando nos mandou a ordem de levar o Evangelho, Ele disse: estarei convosco todos os dias. Este Deus fiel nunca nos deixou. Todos os dias Ele estará conosco. E naquela experiência, mais uma vez, a graça e a presença de Deus foi suficiente. E Ele fez um milagre. E hoje, minha filha missionária serve Deus junto comigo. E nós moramos ali em Rondônia, né, trabalhando para Jesus. E, concluindo, eu queria só deixar um verso da Palavra de Deus que me acompanhou no dia que eu saí da minha casa para ir para a aldeia. Quando veio a carta da missão dizendo que eu iria trabalhar lá com os Nengatu, eu entrei no quarto, orei ao Senhor e eu falei: Deus, eu sou tão tímida, tão assim, pequena, para fazer uma coisa tão grande, sair de casa, viajar lá para o Amazonas. Eu nunca fiz isso, eu nunca entrei num avião, Deus. Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. E eu lembro que eu abri a Bíblia assim, clamando, e eu falei: onde o Senhor me mostrar, meus olhos caírem, é ali eu vou acreditar que é o Senhor falando comigo. E eu lembro que eu abri a Bíblia clamando, e meus olhos bateram em Êxodo 23, 20 e 21, que diz assim: eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Foi suficiente. Aquilo entrou no meu coração e eu falei: eu vou, Senhor. Escrevi para a missão: irei. E eu lembro que eu saí de casa com esta promessa. E isso já faz mais que 40 anos. Foi no ano de 78. Podem fazer a conta aí. Este anjo, Deus tem enviado, o próprio Jesus. E também, muitas vezes, são anjos disfarçados de pessoas que Deus envia nos momentos difíceis. Ele enviou para mim pessoas que andavam com Ele,
me deu colegas maravilhosos, né? Pessoas maravilhosas. Depois ele me deu meu esposo, minha família. E este anjo nunca me deixou, ele nunca me desamparou. Jesus sempre esteve e sempre está comigo. E é por isso que eu falo que a gente permanece quando a gente tem a certeza que Ele nunca nos deixará e nem nos abandonará. E o desafio que eu deixo para você, se Deus está te chamando, se você tem esta chama, né? Eu sempre falo que todo cristão é um missionário. Você, se é salvo, você é um missionário. E eu falei esses dias para as crianças, que eu estava conversando ali na igreja, eu falei, todo crente é um missionário e todo não crente é um campo missionário. Onde você estiver, você é um missionário. E quem está ao seu lado, seja onde for, se não tem Jesus, ele é um campo missionário. Nunca esqueça disso. E saiba que se você for como eu, uma pessoa tímida, me sentia às vezes tão pequena diante de uma obra tão grande, de uma responsabilidade tão grande. E Deus falou, eu envio o meu anjo, eu estou com você, eu estarei com você, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Não importa os vales que passamos, as montanhas também virão, passaremos pelos montes de alegria, terá muita alegria, acho que mais alegria, porque até os vales a gente pode ter tanta lição que nos alegra ali e ver a presença de Deus estando conosco, nos fortalecendo, nos amadurecendo e nos empurrando para frente. Então eu deixo esse desafio. Se você hoje ouvir esta voz, tiver esta chama por missões, não olhe para você, olhe para esse Jesus que diz, eu estarei com você, porque Ele estará. Eu posso testemunhar esta pessoa aqui, ó, tão frágil. Eu me lembro de uma senhora na igreja, um dia, quando eu estava me preparando para missões, ela falou assim para mim, olha, a Dinalva, sim, ela até é forte, né, para ir para missões. Agora você, Dalvinha, parece tão frágil, né, tão assim, pequenininha, falou assim. Mas não importa, quem nos capacita é Deus. E Ele usa as coisas fracas, como eu, para confundir muitas vezes as fortes. Na minha fraqueza, eu tenho experimentado a grandeza de Deus. Não porque sou melhor, talvez eu sou até a mais frágil, mas há um Deus grande e forte que nos capacita e que nos fortalece para prosseguir e não desistir. Então, fica firme, tá? Porque há muito para fazer. E não esqueça, todo crente é um missionário. E todo não crente é um campo missionário. Se coloque nas mãos deste Deus fiel, porque Ele enviou o anjo diante de mim e me levou até o lugar onde Ele preparou para mim. E até hoje Ele tem me sustentado, não pelo que eu sou, porque se olhar para mim é desanimador, mas olhando para Jesus, a gente vence qualquer obstáculo, vence a nós mesmos e a gente prossegue até o fim.